Agora, voltando para a pipoca, eu li no seu site que vocês estão com a possibilidade de tornar ele para os usuários também poderem falar, né? Também poderem escrever para a pipoca. Eu li isso lá. E como que é que funciona isso? Como que funciona filtrar as coisas que são verdadeiras? Bom, primeiro, assim, já faz algum tempo que existe essa mensagem lá, que depende, evidentemente, de um mecanismo de tecnologia para que isso seja colocado em prática. O Epipoca, nesse momento, está passando por uma reformulação. É uma notícia em primeira mão que eu estou te dando. O Epipoca está, nesse momento, passando por uma reformulação gráfica e tecnológica. Então, tudo daqui a 2 ou 3 meses, em novembro é meu prazo, inclusive, para um novo Epipoca. Assim, vai estar completamente diferente, com um banco de dados muito mais moderno do que ele já é, não é? Com possibilidades de informações assim impensáveis, né? E quando este trabalho estiver executado, aí sim os próprios usuários, não todos, vai ter uma série de critérios, as pessoas vão precisar se cadastrar e eu vou usar de vários critérios para saber se essa pessoa tem ou não capacidade e habilidade, não é? E também, é claro, qualidade de texto para poder colaborar com o site. Isso é uma coisa que já tem em sites de várias partes do mundo e tem, é claro, uma inspiração até no Wikipédia, que é uma biblioteca em que todo mundo participa, né? Pessoas do mundo inteiro participam, só que para que a pessoa participe tem esses critérios que vão ser colocados em prática para saber se a pessoa pode ou não colaborar ali. Então é isso que vai acontecer com o site. E nesses anos todos como crítico, quantos anos que são mesmo? Eu vou ter que confessar a minha idade também. Olha, mais de 20 anos já, 25 anos que eu trabalho com isso. E qual que é o ponto mais importante da crítica, na sua opinião? O ponto mais importante? Quais os pontos, né? Bom, eu acho assim, a crítica é uma coisa muito complicada. As pessoas, de um modo geral, eu sempre ouço isso. Um espectador de cinema, fala assim: se eu ler uma crítica e o crítico estiver falando mal do filme, eu tenho certeza que eu vou gostar do filme. Se ele estiver falando bem, eu não vou gostar. Então há sempre uma contrariedade em relação à opinião do crítico, não é? Felizmente, e para minha surpresa, isso não tem acontecido comigo, pelo menos no ambiente do rádio. Olha que coisa curiosa. Eu trabalho para uma empresa que é a CBN, do Sistema Globo de Rádio. A CBN é a líder de audiência no Brasil, não é? Tem uma audiência fabulosa. Não é? Então, assim, eu acabei me tornando um famoso anônimo, que as pessoas não me veem, se bem que agora até pode ver. Se entrar pelo site da CBN, dá para ver, a câmera está instalada dentro do estúdio. Eu nem sempre estou lá dentro do estúdio, às vezes eu falo, a maior parte das vezes eu falo por telefone, mas quando eu estiver no estúdio as pessoas podem me ver. Também tem minha foto no site, não é? Então hoje já dá para saber quem é que trabalha em rádio, não é? Mas o que é interessante é que os meus ouvintes gostam da maneira que eu falo, da maneira que eu exponho a crítica, da maneira que eu explico como é que é o filme e compreendem a minha opinião. Eu posso até não gostar do filme, mas eu falo, olha, vá assistir, porque o julgamento tem que ser seu. O filme precisa ser muito, mas absolutamente muito ruim, para que eu simplesmente detone aquele filme e fale, olha, não perca seu tempo. Tem que ser alguma coisa realmente muito fora dos padrões. Porque, do contrário, eu acho que de todo filme tem sempre alguma coisa de interessante para ser analisada, observada, apreciada, né, e assimilada. Então, as pessoas que me ouvem gostam desse tipo de postura que eu tenho, né? Então, por enquanto, ninguém está falando mal de mim, assim, né? Então, mas eu acho que a função da crítica é levar a informação, né? Ajudar o espectador, o ouvinte, o leitor a tomar a decisão de conhecer determinados trabalhos. Com certeza. Em relação à sua profissão de crítico, como você percebe o cinema brasileiro atual?
O cinema, sem dúvida, o cinema brasileiro melhorou. Né? Eu acompanho o cinema brasileiro desde sempre, né? E pela minha idade, desde do cinema de pornô chanchada, né? Tudo que vem antes disso, eu vi depois. Mas nos anos 70, 80, né? E finalzinho dos anos 80, começo de 90, quando o cinema brasileiro acaba, né? Porque o Collor acaba com a Embrafilme, e aí acaba o cinema brasileiro. E aí vem uma retomada do cinema brasileiro. E desde então eu acho que o cinema tem conseguido melhoras significativas em todas as linhas. Histórias... Desculpe. Histórias mais bem contadas. Os roteiros, portanto, melhores escritos. Fotografia melhor, direção melhor e principalmente som melhor. O som sempre foi a pior coisa que o cinema brasileiro já teve, uma das piores, né? O cinema brasileiro nos anos 70, 80, tudo era praticamente ruim, né? Mas som comprometia muito mais. Hoje o som é de extrema qualidade, não é? Então, basta ver que hoje a gente tem mais de 100 produções brasileiras por ano. Isso é uma coisa fora do comum, não é? E você tem curtas-metragens, longas, documentários, ficção, tem de tudo. Não é? E com mais de 200 festivais no Brasil para mostrar um monte dessas coisas. Qual é o problema no Brasil em relação ao cinema brasileiro? Falta de salas, né? Não adianta produzir um monte de coisa e não ter onde mostrar. Então, entre vários problemas que ainda precisam ser resolvidos, salas é um dos principais. Mas, sem dúvida, o cinema brasileiro melhorou bastante. Ótimo. Foi um prazer te receber no nosso programa, Marcos Petruccelli, e boa sorte aí para o seu novo projeto da Pipoca. Eu que agradeço, foi um prazer participar com vocês, parabéns pelo trabalho também. Obrigada. O curta agora vai para um breve intervalo, a gente volta já.